Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para, juntamente com você, refletir um pouco acerca da Santa Palavra do Senhor. Para isso, eu terei como base o texto que está lá em Romanos capítulo 12, verso 12. A Palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Há um adágio popular que diz o seguinte: a esperança é a última que morre. É verdade que, em oposição a esse adágio, tem algumas pessoas que dizem o seguinte: se é esperança, então ela nunca morre. De fato, os que dizem isso têm aquela certeza de que a esperança ela sempre estará viva. Há pessoas que colocam a sua esperança em amuletos. Por exemplo, não é muito raro encontrarmos pessoas utilizando a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, ou em qualquer outro texto da Sagrada Escritura. Essas pessoas têm o costume de abrir em um determinado texto e colocar a Bíblia sobre uma mesa, sobre um móvel, enfim, porque acreditam que esse meio ou essa atitude estará promovendo para eles proteção ou, quem sabe, a bênção de Deus. E outras pessoas que colocam sua esperança, por exemplo, no crucifixo. Não é muito difícil encontrar pessoas utilizando o crucifixo no pescoço, no punho, enfim, no bolso da calça, e por aí vai. É bem verdade também que tem pessoas que colocam a sua esperança em uma sigla partidária, em uma bandeira política. Em época de eleição, é muito comum nós encontrarmos pessoas empolgadas, defendendo as ideias e os projetos políticos de seus candidatos, acreditando que aqueles projetos trarão renovo e transformação. Tem pessoas que colocam sua esperança, por exemplo, na tecnologia. Você deve lembrar daquilo que a história registra, quando o primeiro homem que teve o privilégio de botar o pé na Lua pela primeira vez, depois do feito, ele dando uma entrevista, ele diz o seguinte: o homem, ou a humanidade, deu um grande passo para o avanço e para o futuro. De fato, aquilo foi um grande feito, mas ele não foi o maior feito da história. Na verdade, tem um feito na história que é muito maior do que esse. É o fato de Deus ter pisado na terra. O fato de Deus ter se feito homem e ter habitado entre nós. Esse sim foi um grande avanço, foi um grande passo, foi um grande feito. A palavra esperança, que aparece aqui no verso que nós lemos, é a palavra grega elpis, ou helpis. Essa palavra, segundo a mitologia grega, era exatamente a palavra que dava a personificação à esperança. Como nós sabemos, os gregos eles tinham o costume de personificar as coisas que não eram concretas. Como, por exemplo, Thanatos era a personificação da morte, Hipnose era a personificação do sono. Então, Elpis era a personificação da esperança. E é interessante a gente perceber que, de acordo com a mitologia grega, essa palavra ela está associada inevitavelmente a uma moça chamada Pandora. Pandora, que era a filha única de Zeus. Zeus lhe dá de presente uma caixa, fechada evidentemente, e pede para que Pandora cuide dessa caixa. A única coisa que ela não pode fazer é abrir essa caixa em hipótese alguma. Tomada pela curiosidade, um dia Pandora resolveu abrir a caixa. E de dentro dessa caixa saíram todos os males e começaram a se expandir pelo mundo. Na pressa e no susto, Pandora conseguiu fechar rapidamente a caixa, mas já era tarde demais. Todos os males já tinham saído. O que restou naquela caixa foi apenas a esperança. A esperança que estava no meio dos males, ela continuou dentro da caixa. Talvez daí então nós temos uma explicação para a origem do adágio. A esperança é a última que morre. A esperança sempre teve um sentido positivo e um sentido negativo.
Se você for olhar a história do povo de Israel, quando estava no Egito, Deus transmite esperança a esse povo por meio do profeta Moisés, dizendo para esse povo que um dia tirará todos do Egito e conduzirá à terra prometida. De fato, Deus fez isso. Mas à medida que o povo alimentava a esperança de chegar na terra prometida, inclusive quando o povo estava caminhando pelo deserto, à medida que eles caminhavam com esperança, eles também tinham em seus corações a sensação do medo. Então, à medida que eles diziam o seguinte: nós vamos chegar na terra prometida porque Deus nos prometeu, eles também tinham uma situação oposta, que era a sensação do medo. A sensação daquilo não dar certo, deles morrerem pelo deserto por ocasião de alguma tempestade, por ocasião, sei lá, dos cavaleiros de Faraó os alcançarem, morrerem de fome, morrerem de sede, enfim, havia esse medo. É nesse aspecto que nós queremos justificar a nossa afirmativa quando falamos que a esperança ela tem um sentido positivo e um sentido negativo. Isso não é muito raro, isso não é muito difícil de encontrar, por exemplo, no Novo Testamento. Ainda no primeiro século, tomados pela esperança de que Cristo voltaria, os irmãos ali, a igreja de Deus estava muito empolgada. Mas o fato é que com o tempo, quando a igreja percebeu que a vinda de Cristo retardava, segundo o tempo deles, então alguns começaram a perder a esperança e alimentar ao mesmo tempo o medo de que Cristo não voltaria mais. A primeira carta de Pedro escrita àqueles irmãos nos faz concluir essa questão. É interessante que é possível perceber então uma linha muito tênue, uma linha muito estreita e muito pequena entre a esperança e o medo. Os dois aspectos às vezes caminham juntos. Da mesma forma que nós mantemos a esperança, em contrapartida, nós muitas vezes alimentamos o medo e que a nossa esperança não seja alcançada. Spinoza, um pensador que viveu ali em 1631 a 1677, ele dizia o seguinte: não há medo sem esperança e não há esperança sem medo. Um outro pensador também pensou a mesma coisa, Lacan, que viveu de 1901 a 1981, ele diz o seguinte: viver sem esperança é viver sem medo. Segundo as palavras desses pensadores, então, nós percebemos, repito, uma relação muito estreita e muito íntima entre a esperança e o medo, entre o aspecto positivo e o aspecto negativo. Isso pode ser melhor elucidado a partir da definição desses dois elementos, ou seja, esperança e medo. Lacan definia esperança da seguinte forma: esperança para ele era uma expectativa de um bem futuro, ao mesmo tempo que medo era uma expectativa de um mal futuro. Da mesma forma que as pessoas alimentam esperanças de coisas boas, elas também podem pensar na possibilidade dessas coisas boas não se concretizarem, não acontecerem. No entanto, para nós que somos cristãos, a nossa esperança jamais deve ter como companhia o medo, a dúvida. Jamais nós podemos alimentar, ao mesmo tempo que alimentamos a nossa esperança, que é Cristo, o que está em Cristo, jamais nós podemos admitir a presença do medo ao lado dela. Cristo, que é a nossa esperança, morreu numa cruz, foi sepultado no túmulo. Mas ele não está nem naquela cruz, nem naquele túmulo. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios diz que ele triunfou, que ele venceu a morte, que a morte foi tragada pela vitória conquistada na cruz, conquistada por meio da ressurreição de Cristo. Cristo, que é a nossa esperança, ele foi pregado naquela cruz, mas ele não está lá. Hoje ele se encontra assentado ao lado de Deus. Hoje ele se encontra entronizado no céu. Apocalipse capítulo 21, verso 5, nos garante e nos assegura isso. Cristo subiu ao céu, é bem verdade, mas ele não deixou os seus discípulos órfãos. Ele enviou outro Consolador e partiu dizendo que um dia voltaria
para levar a sua igreja. E de fato ele vai voltar. Mateus capítulo 24, verso 30 diz que um dia aparecerá no céu o sinal dele, que é o Filho do Homem, segundo as palavras registradas em Mateus. E ele reunirá dos quatro cantos da terra todos os eleitos, todos aqueles que foram salvos pelo seu sacrifício. Então, ainda que Cristo não esteja conosco hoje, a nossa esperança é que um dia ele volte, porque de fato ele prometeu. E nós temos grandes motivos, grandes razões para crermos nisso, pois todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. E aquelas que ele não cumpriu é porque ainda não chegou o tempo delas serem cumpridas. É normal, por exemplo, que você saia na rua e você saia com a esperança de não ser infectado. Afinal de contas, isso é muito bom para você. Isso é muito confortável. Sair na rua, alimentar essa esperança, de repente voltar e saber que não foi acometido. Graças a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo que você alimenta essa esperança de não ser infectado pelo vírus, ao mesmo tempo há um medo de que o vírus lhe alcance. Isso é normal. O que não é normal é nós duvidarmos da volta de Cristo, das suas promessas ou do cumprimento das mesmas. Que Deus lhe abençoe, que Ele aplique essa palavra ao seu coração e que a sua esperança, que é Cristo, ela esteja sendo renovada a cada dia e que a expectativa pela volta dele seja alimentada de forma intensa dentro do seu coração. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.